Olá, gente querida, gente amiga, aqui do canal Paz e Bem, eu sou Mauro Lopes. Este é o programa Paz e Bem, de número 2074. Pois é, estamos há bastante tempo no ar. E está sendo lançado nesta sexta-feira, dia 19 de julho de 2024. Você pode nos alcançar a qualquer momento. Ao vivo, em termos ao vivo, porque o programa é gravado, por conta das minhas atividades lá na TV Fórum, do horário dessas atividades, mas você pode assistir também a qualquer momento, de manhã, de tarde, boa noite, seja muito bem chegade, a qualquer momento que chegar. Bom, antes de mais nada, duas considerações. Primeiro, se você gosta do canal Paz e Bem, inscreva-se, nós estamos com 46 mil pessoas inscritas já. Então, é legal. É legal. Nós nunca tivemos pretensão de fazer campanha, de chegar em lugar nenhum, de ficar com 100 mil, 200 mil, 1 milhão, não, nada disso. Mas quanto mais a comunidade vai se ampliando, mais também ampliam-se as possibilidades de diálogo. Então, por favor, se você gostar deste programa, dedo no gostei, como diz o amigo Beto Silva, aqui da comunidade, né? Dê seu like, vai ajudando a espalhar a boa nova por aí. A gente não tem programa de membro, a gente não tem superchat, temos apenas um programa bem simples de assinatura, que está aqui na descrição do vídeo. É um programa de assinatura simples para sustentar o canal, que é um canal que não tem pretensão de riqueza também. Então, nós temos 3 estagiários que nos ajudam, fazemos aqui e ali, temos que fazer temos algumas despesas, algum investimento. Você nos ajuda bastante se fizer assinatura. Então, hoje nós vamos conversar com um sociólogo que é um pensador do cristianismo, da espiritualidade, numa clivagem, numa interseção com a sociologia, a economia, de certa maneira também da antropologia do país. Então, vamos falar com ele sobre um livro que acaba de sair. Na verdade, o lançamento mesmo acontece neste sábado, 20 de julho de 2024. Sequer foi lançado ainda. Deixa eu trazer aqui para o palco o André Ricardo de Souza. André, como está você? Que bom que você está aqui de novo. Oi, Mauro. Prazer falar contigo aí mais uma vez, viu? Legal. Gostei muito do livro. O livro é muito interessante, já pela capa. O cristianismo brasileiro contemporâneo. Essa imagem de uma árvore de muitos galhos e muitos frutos, acho que é bem significativa do que é esse cristianismo tão multifacético, né, André? Bom, você ter gostado do livro, da capa, e tem essa ideia mesmo, viu, Mauro? De uma árvore grande, com frutos diferentes e com sabores diferentes, alguns com umas características, outros com outras diferentes, alguns mais vulneráveis que outros. Enfim, acho que é um pouco essa ideia, né, de algo heterogêneo, que é o cristianismo brasileiro. Vocês estão vendo aqui, eu coloquei ao lado da capa do livro essa foto da Pastoral do Povo da Rua. Isto aqui é uma das celebrações da Páscoa da Pastoral do Povo da Rua, nas ruas do centro de São Paulo. Participei de muitas dessas celebrações. Ali, no canto direito, o padre Júlio Lancelotti, que é uma das faces deste cristianismo brasileiro contemporâneo. André, então, começa apresentando o livro para nós, depois a gente desce alguns detalhes. Com prazer, Mauro. É um livro que decorre de quase 2 décadas de pesquisa, a partir de projetos, né, conduzidos, ainda quando eu estava na PUC São Paulo, fazendo pós-doutorado, e depois na UFSCar, onde eu leciono Sociologia, e que abrange, conforme o próprio nome diz, né, aspectos econômicos, assistenciais, políticos e ecumênicos do cristianismo, né? Perpassando aí, Mauro, as 3 tradições do cristianismo, né? Você tem aí o catolicismo, né? O evangelicalismo, o protestantismo, como quiser, e uma menor, digamos, mais nova,
que é o espiritismo, chamado também de espiritismo kardecista, pelo fato das suas obras assistenciais e ter o culto a Jesus Cristo como uma grande referência também, né? E aí você tem uma análises, descrições e análises dessas feições econômicas, o empreendedorismo econômico liberal, de um lado, protagonizada sobremaneira pelos evangélicos neopentecostais, de seus grandes negócios, mas não somente eles. E, do outro lado, você tem a economia solidária, a economia de Francisco e Clara, né, nessas feições econômicas. No trabalho assistencial, vou pegar as principais características aí, né, o trabalho assistencial feito por ONGs ecumênicas, né, de predominância evangélica, o trabalho feito por grandes entidades católicas, como a Caritas brasileira, a Nacional do Povo da Rua, entidades afins, você tem a Pastoral da Criança também, enfim. E você, no livro, é abordado, Mauro, o cruzamento de práticas políticas, de parlamentares, lideranças políticas, que têm vinculação com iniciativas econômicas e iniciativas assistenciais, perpassando essas três tradições, não é? E aí os problemas que aparecem, as contradições, as feridas, vamos dizer assim, as chagas. E, ao final, iniciativas ecumênicas e de diálogo interreligioso entre católicos, evangélicos e espíritas, tomando aí, sobretudo, textos bíblicos como referência e deixando de lado coisas onde há discordância, digamos, doutrinária. Então, aspectos como reencarnação, mediunidade, ressurreição, enfim, são tomados aí os aspectos que os unem nessas iniciativas de diálogo interreligioso, e inclusive de solidariedade às pessoas vitimadas pela intolerância religiosa, né, sobremaneira aí os adeptos dos cultos afro-brasileiros. Você chama atenção no livro sobre esta dimensão assistencial, assistencialista, que está na base, na origem do cristianismo, lá nos primeiros séculos, inclusive já depois de Jesus Cristo, logo no início. Essa foi sempre uma característica, né? Esse estar com os pobres, estar com os doentes, estar com os presos, estar com os desassistidos. Por sinal, essa não é uma invenção do cristianismo, né? Antes dele, o judaísmo, as religiões ali do Oriente Médio já caminhavam fortemente por esta estrada, né? E isso, de fato, atravessa a história do cristianismo, tanto do cristianismo em geral, como depois das suas diferentes vertentes, né? O cristianismo depois dividido, especialmente nessas duas grandes correntes aqui no Ocidente, o catolicismo e o protestantismo, por sua vez, dividido aí entre os tradicionais, os pentecostais e os neopentecostais. É uma característica que atravessa a história. Agora, nós tivemos um momento no Brasil e na América Latina em que houve um outro caminho, que é um momento marcado pela teologia da libertação, no qual a dimensão da inserção política da igreja e dos seus ativistas e dos crentes, de certa maneira, até chegou a sobrepujar essa dimensão assistencial. Aparentemente, dá para pensar que isso foi um desvio de rota, né? Se a gente pensar no largo período histórico, porque hoje a dimensão assistencial voltou a ser a grande dimensão dessa presença da igreja, ou melhor, das igrejas, né? E aí, falando das expressões, o espiritismo sempre foi assim, o catolicismo fez esse, vamos dizer assim, desvio de curso, generoso, vamos dizer assim, e o protestantismo acompanhou o catolicismo em algum momento, mas o neopentecostalismo e o pentecostalismo sempre tiveram essa dimensão assistencial. De fato, Mauro, você tem nas tradições religiosas antigas práticas de auxílio ao outro, de compaixão, como enfatizam os budistas, enfim,
E o que o cristianismo vem trazer, historicamente, é essa perspectiva de que o auxílio ao outro, né, a caridade, a compaixão, deve ser algo universal, não restrito a uma etnia, a um grupo. Né? Isso, inicialmente, a gente sabe, lá em Jerusalém, havia essa disputa, nós sabemos, né? O cristianismo, afinal de contas, deve ficar apenas restrito aos judeus ou deve se expandir? Nós devemos a Paulo de Tarso essa perspectiva generosa de levar o cristianismo e levar o auxílio, evidentemente, que o cristianismo propicia aos povos, independentemente da sua etnia, enfim, é para todos, essa perspectiva universal. Né? Então, isso é próprio do cristianismo. Né? E nós vemos, você colocou bem, essa mudança um pouco de trajetória que vai se dando, né? E é uma entidade que representa bastante isso, que eu abordo no livro também, é a Caritas. Uhum. Né? A Caritas brasileira, que começou com uma prática, né, puramente assistencial, ou assistencialista, sem perspectiva de transformação social, né, entregando alimentos apenas, no âmbito ainda enfim, das décadas de 50 e 60, que depois, influenciado pela teologia da libertação, vai adquirir a perspectiva da caridade libertadora. Né? Uhum. Então, vai associar o trabalho assistencial, que permanece sendo feito até hoje, sobremaneira para pessoas, grupos vitimados por calamidades, né, por enchentes, por secas, enfim, coisas do gênero, mas reivindicando políticas públicas também. Então, a Caritas tem um trabalho importante nesse sentido de reivindicação de políticas públicas e no apoio ao trabalho concreto nesse sentido, inclusive formando iniciativas de economia solidária, por exemplo, enfim. Tá? Nós vamos ver no âmbito do protestantismo, inicialmente o trabalho assistencial sendo feito estritamente no âmbito das próprias comunidades e que depois, nessa perspectiva ecumênica, vai se ampliar. Né? E, como você colocou, no âmbito do espiritismo, isso já está há muito tempo, desde a sua, aqui no Brasil, né? Desde o começo do século XX, virada do século XIX, século XX, essa perspectiva do auxílio, né? Da caridade, sem essa perspectiva da dimensão política, né? Essa é uma característica do espiritismo, aliás. Sim. Pois é, nunca teve, né? Pelo menos na ação política com os pobres, né? É claro que os ecos, as reminiscências, a presença da teologia da libertação não se apagou por completo, né? Você tem as chamadas pastorais sociais da igreja, você tem o Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, a Comissão Pastoral da Terra, que são dimensões desta inserção, mas uma inserção dupla, né? Porque tem também uma característica assistencial e uma dimensão fortemente política, porque atuam em áreas de intenso conflito, né? De intenso conflito. Mas também uma característica interessante, André, que aí parece que estabelece uma diferença entre, por exemplo, os fundamentalistas, tanto católicos quanto evangélicos, que é uma dimensão de estar presente ao lado sem pretensão de evangelização. Então, por exemplo, você pega a história do Conselho Indigenista Missionário, não é uma história de evangelização, de cristianização, de tentativa de conversão dos indígenas, diferentemente da ação que os evangélicos, sobretudo os fundamentalistas e pentecostais e neopentecostais, e que as alas fundamentalistas do catolicismo também vão exercer, né? Que é tentar forçar a conversão. Então, é muito mais um pacto de convivência e apoio do que um interesse concreto de conversão. Acho que são projetos diferentes, né? É verdade, Paulo. Você lembrou, Mauro, você lembrou bem, porque nós temos no âmbito do meio evangélico pentecostal
né? E, acentuadamente neopentecostal, nas últimas décadas, essa prática assistencial sendo feita visando trazer explicitamente as pessoas para a igreja, sobretudo a população carcerária, a população, não é, que chamada desviante. E aí você tem as práticas, as iniciativas controversas das comunidades terapêuticas, não é? Sim. Das terapêuticas em que a conversão acaba sendo uma condição do tratamento. E aí até utilizando recursos públicos, o que fere aí a laicidade do Estado, inclusive, né? É uma questão bastante controversa essa. Então, você impõe a conversão religiosa às pessoas, né? Então, isso difere do que você colocou, né, Mauro? Que é estar junto, ser solidário, sem essa pretensão de converter, ou seja, apenas por se fazer próximo, por auxiliar, um pouco o que os cristãos relembram a partir da parábola do bom samaritano, não é? Que auxiliou o outro e sem a menor perspectiva de influenciá-lo de qualquer maneira, né? Até discretamente, nem se mostrou, inclusive, né? Conforme a parábola. Né? Que muitos, inclusive, consideram como uma parábola muito emblemática, né? do que é e que deve ser o trabalho assistencial, né? Nessa perspectiva gratuita. Bom, gente, eu estou conversando com o André Ricardo de Souza, ele é doutor em Sociologia pela USP, professor do Departamento de Sociologia e do Programa de Pós-Graduação da Federal de São Carlos, da Universidade Federal de São Carlos, e autor do O Cristianismo Brasileiro Contemporâneo, livro que está sendo lançado nesses dias agora. André, acho que talvez seja mais claro, mais conhecido, mais tranquilo da gente olhar para a dimensão assistencial, né? Então, a gente vai ver as obras de caridade, todas as dimensões, né? De espíritas, de protestantes, de católicos, são bem conhecidas. Mas a dimensão econômica, pelo que eu vi no livro, é uma dimensão mais complexa, né? Você vai falar dessa dimensão da inserção econômica, né? Explica melhor isso. De fato, Mauro, ela é mais complexa e mais paradoxal. Né? Você tem paradoxos também no meio assistencial, no trabalho essencial, como trampolim político, por exemplo. Né? Mas essa dimensão econômica, você tem empreendimentos, empresas grandes, né? Vamos pegar principalmente a Rede Record de televisão, tá certo? E todo o aparato que está aí envolvido, outros empreendimentos ligados a Edir Macedo e outros integrantes da Igreja Universal do Reino de Deus e também de outras igrejas neopentecostais, são empresas que faturam bem, faturam muito, e que se beneficiam dessa região cinzenta, né? Que é a relação entre igreja e iniciativas econômicas, e que sempre que se fala a respeito, logo, né, os atores religiosos, sobretudo aí os evangélicos, vêm falando que está se ferindo, está buscando atacar a laicidade do Estado. Né? Então, esse é um lado bastante controverso. E você tem, claro, iniciativas também algumas no meio católico, não é? Emissoras, sobretudo na área de comunicação social, na indústria cultural, própria religiosa, no caso, cristã, no caso, com a diferença que no meio católico você não tem a propriedade marcada de indivíduos, né? Você tem entidades, fundações, dioceses, coisas do gênero, né? Embora haja um forte personalismo, né? Algo que muitas vezes chega a parecer mesmo propriedade, mesmo não sendo formalmente, né? É verdade, é verdade. Agora, e como é que se dá o rebatimento ou a relação dessas duas frentes de ação, a assistencial e a econômica, com a dimensão política? Então, há um entrecruzamento aí, né, Mauro? Você tem
práticas assistenciais que são vinculadas, são utilizadas explicitamente como trampolim político para projetar indivíduos, né? Acho que talvez um grande exemplo disso seja Marcelo Crivella, né? Que teve a sua carreira aí, ainda tem, né? Está aí de alguma maneira, mas foi senador, prefeito do Rio, enfim, e construiu toda a sua carreira com base nessa imagem. Ele, enquanto cantor gospel, mas também vinculado a atividades assistenciais da Igreja Universal do Reino de Deus, né, que usou como grande vitrine. Então, estou pegando aqui um exemplo, né, mas há outros, e o livro aborda outros mais, tá certo? E há uma vinculação entre as práticas econômicas, os empreendimentos econômicos de propriedade e de gestão de lideranças religiosas, que muitas vezes se tornam também parlamentares, né? Ou apoiam parlamentares, né? No caso, mais uma vez, pegar o exemplo do Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus, né? Ele é também um líder, ele evidentemente, exerce uma forte ascendência política sobre todos os parlamentares que são eleitos com apoio da Igreja Universal do Reino de Deus, muitos deles vinculados a entidades assistenciais e exercendo atividades empresariais, né? Então, você tem uma conexão aí entre atividade política, atividade econômica e atividade assistencial, sendo que, obviamente, o apoio, o engajamento, a eleição de parlamentares, muitas vezes se colocam a serviço exatamente da expansão das igrejas e de seus negócios, né? E de seus negócios, sobretudo na área de comunicação, as emissoras de rádio, a ampliação das redes de televisão, etc, etc. Ou como as comunidades terapêuticas, né, que são hoje um negócio muito expressivo para esses pastores e tudo, né? É um empreendimento. Sim, é um empreendimento, de fato. Muitos estão... Vários deles, como tem redes dessas comunidades terapêuticas, né? Ao lado das redes de rádio, ao lado das emissoras e tudo. Hoje virou um negócio importante do ponto de vista de expressão econômica. Sim. E aí uma questão a gente falou dessa dimensão assim, política, da expressão política institucional. Mas tem uma outra dimensão que vai se relacionar, que é a dimensão ideológica, vamos dizer assim, político-ideológica, porque a gente viu com essa ascensão da extrema-direita no Brasil e no Ocidente, isso alterou as dinâmicas no interior das igrejas. E aqui impactou as três vertentes. Impactou o catolicismo, impactou o protestantismo, impactou também o espiritismo, né, com a irrupção de uma ala, vamos dizer assim, extremamente radical e agressiva, na qual o fundamentalismo e o radicalismo ideológico à direita, à extrema-direita, estão muito irmanados. Sempre existiu um catolicismo de direita, até de extrema-direita, né? Quem não se lembra, não, só os mais velhos vão se lembrar, da TFP nos anos 70 e 80, era uma organização de extrema-direita do catolicismo, sempre teve católicos conservadores no Brasil. Mas essa dimensão da expressão da extrema-direita, e isso vai estabelecer, André, uma divisão importante, porque às vezes me parece que os católicos de extrema-direita têm mais identidade com os evangélicos de extrema-direita e com os espíritas de extrema-direita, até um pouco menos, talvez, né? Um pouco menos, mas os católicos de extrema-direita têm mais identidade com os evangélicos de extrema-direita do que com católicos que não são de extrema-direita, né? E a mesma coisa em relação aos evangélicos. Tem uma aliança, né? Você vê o Bolsonaro cercado tanto por pastores quanto por padres de extrema-direita. Foi uma característica desses anos dele, né? Verdade, muito bem observado por você, Mauro. Essa afinidade, né, ideológica, afinidade eletiva, se quisermos aí também utilizar o termo, cara, do Max Weber, né, entre figuras católicas, evangélicas e espíritas de extrema-direita. E a gente precisa mencionar, que ser justo, você tem uma figura como Eduardo Girão, né, um senador espírita, empresário,
já produziu filmes relevantes, espíritas, e que é uma referência da extrema-direita, muito engajado, enfim, na defesa do governo Bolsonaro e agora na oposição, tá certo? Você tem no meio católico, né, o padre Eduardo Doggett, né, da Associação do Senhor Jesus, né, do canal Século XXI, da TV Século XXI, que é um expoente do catolicismo carismático, tá certo? Que também muito apoiou Bolsonaro e participou de reuniões, enfim, explicitamente para obter apoio do governo para a sua emissora de televisão. Assim foi também Jonas Habib, falecido já, né, da Rede TV Canção Nova, né? Sim. Então, há uma afinidade, né, entre essas lideranças, esses expoentes cristãos, evangélicos, católicos, espíritas, de extrema-direita, bolsonaristas, né, que se colocam alinhados ideologicamente, politicamente, nas suas lutas, né, e vinculadas à mensagem religiosa, tal como foi, né, claro, Bolsonaro, desde o início também. Interessante. Tá bom, legal. Boa conversa com Agora, André. Por favor, a gente falar exatamente isso. O que mais você quer nos contar sobre o seu livro? Sim, porque tem um outro lado da história, que é o seguinte, vale a pena a gente mencionar, Mauro, porque você tem, como decorrência do cristianismo da libertação, né, surgiu o movimento da economia solidária, e hoje cabe lembrar, o secretário nacional de Economia Solidária é Gilberto Carvalho, né, que tem uma trajetória muito marcante no catolicismo, e você tem a economia solidária fazendo parte de algo historicamente bastante novo, que é a economia de Francisco e Clara, né, com suas práticas de agroecologia, enfim, que é uma outra dimensão, né, e que tem também parlamentares que se identificam, enfim, que tem origem nas comunidades eclesiais de base, nas pastorais sociais, no movimento ecumênico, enfim. É um outro lado do cristianismo. Sim. Que trabalha com a perspectiva econômica e política. Nessa mesma linha que você fala, o teu livro chama atenção para um outro fenômeno também que eu tinha me escapado aqui e relembro agora, que é também uma convergência teológica, né? Uma convergência de aprofundamento bíblico, aprofundamento dos estudos, que aí você tem também aproximações muito interessantes, né? É verdade. Você tem hoje estudiosos da Bíblia, dos textos bíblicos, isso já no meio evangélico, no meio católico, enfim, desde muito tempo, mas também no meio espírita, né? Pessoas que se debruçam essa prática, inclusive grupos, viu, Mauro, formados exclusivamente por jovens, dedicados ao estudo bíblico, né? Há uma religiosa, uma freira, a irmã Aila Andrade, pena que ela não vai poder estar aqui no dia 20, no lançamento, mas que uma religiosa católica que faz um trabalho muito interessante de diálogo interreligioso, com interlocução com espíritas e também com evangélicos, né? Baseado no estudo bíblico. É bem interessante esse trabalho. Isso é contemplado. Estudo bíblico que reúne católicos, evangélicos e, eventualmente, até espíritas também, né? Exatamente. E isso aí está falando do chão da fábrica, né? São os jovens, são os grupos, é na ponta, né? Não são os intelectuais, né? Os teólogos. Exato. Você tem grupos, né, de base aí, formados há poucos anos, né? Eu tive uma orientanda minha de mestrado, Natália Torres, que fez a pesquisa dela, inclusive, sobre esse tema, no estudo bíblico, a disseminação do estudo bíblico entre jovens no meio espírita. Interessante. Tá bom, o que mais, André, você tem para nos acrescentar? É isso, Mauro. Enfim, só queria aqui dizer que, enfim, o livro demorou, mas saiu, né? Foram alguns projetos de pesquisa para poder gerá-lo. Alunos que eram alunos de iniciação científica, depois fizeram doutorado, colaboraram na elaboração do livro, né? E eu estou contente da gente poder fazer um lançamento ecumênico do livro, com a participação de pessoas que têm relevância, né, no objeto da pesquisa, como o padre Júlio Lancelotti, a pastora Romy Benck,
do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, a pastora Luz Marina Garcia, né, que tem uma contribuição bastante importante, né? Esse lançamento que, inclusive, é em parceria com do programa nosso de pós-graduação em Sociologia da UFSCar, com o programa de pós-graduação em Ciência da Religião da PUC São Paulo, na pessoa do professor Edim Abu Mansur, um grande amigo, e que foi acolhido aí pelo reverendo Arthur Cavalcante, da Catedral Anglicana de São Paulo, e que vai contar com a participação também de 2 escritores espíritas, né, o Flávio Tavares e o César Perry. Perfeito. Então, ó, eu vou colocar aqui embaixo o link, porque esse programa está indo ao ar na sexta-feira, dia 19, e o lançamento é dia 20. Mas o lançamento você pode ir presencialmente e pode assistir pelo YouTube. Deixa eu colocar aqui no banner. Esse aqui é o endereço, mas eu vou facilitar para todo mundo, que é o seguinte: ir no canal Resistentes. Tá? Então, é só ir no canal Resistentes, que o canal Resistentes vai transmitir dia 20 de julho, sábado, a partir das 15 horas. Então, estarão presentes, evidentemente, além do autor, o nosso André Ricardo de Souza, o reverendo Arthur Cavalcante, padre Júlio Lancelotti, pastora Romi Benck, Edi Abu Mansur, pastora Luz Marina Garcia, César Perry, a irmã Ayla, você falou que não vai poder ir, e o Flávio Tavares. É isso, né? Isso, exatamente. Aí o Paulo França, gentilmente, vai estar aí cobrindo pelo canal Resistentes, e a venda lá no dia vai reverter para a Pastoral do Povo de Rua. Né? Tá bom, vou colocar aqui que facilita, gente, porque copiar aquele endereço lá realmente é de amargar. Mas é o seguinte, ó, é só ir no YouTube e procurar por canal Resistentes. Tá? É isso aí, canal Resistentes. Tá? O canal não precisa escrever, tá? Só entrar no YouTube e escrever Resistentes, você chega lá no canal, tá bom? Então, valeu. André, nossa, sucesso no lançamento, sucesso com o livro, né? Que o próximo não demore 20 anos. Foi uma longa trajetória de pesquisa, do André, longa trajetória de pesquisa, e cuja finalização deveu ser um pé quebrado, né, André? Foi, é verdade. Eu tropecei na UFSCar, fiquei com o pé imobilizado, e aí me concentrei na finalização do livro. Eu brinco dizendo que foi um empurrão de Deus para poder terminá-lo. Legal. Parabéns pelo livro mais uma vez, André. Obrigado por ter vindo aqui, ter dado esse tempinho para nós aqui. Obrigado. Valeu, gente. Um grande abraço. Valeu, gente querida. Paz e bem. Paz e bem. Tchau, tchau.